Não faça nada sem esta palavra forte e poderosa hoje. O Senhor vai à tua frente e te dá vitória. A palavra do Senhor para este dia, para a tua vida hoje, está em Juízes 6, de 1 a 12, que assim diz: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. A palavra do Senhor nos conta sobre a situação do povo de Israel, sobre este momento onde eles estavam sendo afrontados, estavam sendo massacrados pelos medianitas durante o período de 7 anos. Nessa passagem, já podemos perceber que o povo de Israel já havia sido liberto da escravidão do Egito por meio das mãos de Deus através de Moisés. Este povo já havia caminhado por todo o deserto, já havia visto os milagres das mãos de Deus. Este povo já havia entrado na terra prometida e já havia tomado posse da terra prometida. Porém, a palavra de Deus nessa passagem deixa muito claro quando o Senhor assim os diz: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Amados, o povo de Israel estava passando por toda essa opressão, estava passando por toda essa escassez, sendo oprimido pelos midianitas e por todos aqueles que estavam com eles, como os amalequitas, porque não haviam ouvido a voz do Senhor, haviam desobedecido a voz do Senhor. Sabe, amados e queridos irmãos, muitas vezes passamos por tribulações, dificuldades, porque deixamos passar alguma orientação de Deus acerca de alguma coisa que precisamos fazer. E no caso do povo de Israel, eles acabaram deixando de ouvir a voz de Deus, que declarou a eles: Eu sou o Deus de vocês, o Senhor de Israel, que fiz vocês subirem do Egito, tirei da casa da servidão. Sabe, amados, quando nós éramos escravos, quando nós estávamos presos e fazendo aquilo que o mal queria que fizéssemos, através de erros, pecados, por falta de conhecimento e outras coisas, entendo que nós estávamos embaixo. Nós estávamos
ao solo. Mas quando o Senhor, Ele ouve o nosso clamor, quando o Senhor, Ele ouve a nossa sinceridade de coração, Ele nos faz subir. É por isso que o Senhor diz, assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Amados, o Senhor, quando nos tira da servidão, quando nos tira do pecado, quando nos tira daquilo que nos oprime, porque nós deixamos com que o mal nos fizesse tal obra, Ele nos coloca abaixo, Ele nos coloca no chão, Ele nos coloca debaixo do pé da servidão. Mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos faz subir, Ele nos faz sair do nível de servidão e nos faz a ser cabeça. Ele nos faz estar na situação de não estar abaixo daqueles que nos oprimiam, mas nos faz colocar acima, não porque somos melhores, mas porque clamamos ao Deus que é o maior, clamamos ao Deus que é fiel, clamamos ao Deus que nos livra das mãos dos egípcios, nos livra das mãos daqueles que nos oprimem e expulsa diante de vós aqueles que nos tentaram oprimir. E mais que isso, Ele nos dá prioridade e nos dá propriedade, Ele nos dá uma terra para morar. Sabe, amados, no mundo espiritual, a opressão, as obras malignas, aqueles que se levantam contra vocês, eles tentam te oprimir, eles tentam te jogar ao chão. É por isso que muitos que serviam a Deus e se afastaram de Deus, da palavra de Deus, da pessoa do Deus Yahvé, elas se encontram destruídas, jogadas à margem, oprimidas, deprimidas. É por isso que muitas vezes elas se sentem enfraquecidas, sem o alimento que provém da boca de Deus. Amados, quando nós clamamos ao Senhor, não importa onde você esteja, não importa em que nível do chão você esteja, mas se você falar: Senhor, eis-me aqui, perdoa os meus pecados, transforma-me, cura-me, restitui a mim o alimento que sai da tua boca. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai, que brota da boca de Deus. É esse alimento que nos faz ficar de pé. E o povo de Deus, quando não ouve a voz de Deus e acaba se contaminando com a servidão daquele povo que engana. Muitas vezes as pessoas, os inimigos te envolvem com conversas, com bajulações, com elogios, mas na verdade ele está ali minando a tua fé, minando a tua força, minando a tua família, minando a tua história, minando os teus sonhos. E quando você se vê, você já está ao chão, está servindo a esses inimigos que se mostraram amigos, mas na verdade eram devoradores, eram dementadores dos teus sonhos. Mas ainda há solução, porque o Senhor nunca esquece daqueles que o clamam. O Senhor nunca esquece daquele que chama ao clamor, e a palavra nos mostra: o Deus que tirou o povo de Israel da servidão do Egito e daqueles que os oprimiam, o fez porque eles clamaram ao Senhor. É só você voltar um pouquinho e ver, quando Moisés é chamado a Deus para salvar o teu povo, ele diz: o clamor do meu povo chegou a mim. É assim que o Senhor move, quando você clama e fala: Senhor, está duro, está difícil, está impossível, mas o Senhor pode, o Senhor tem poder, e eu sou o teu filho e teu servo. O Senhor move ao teu encontro, mas o Senhor te diz: ouça a minha voz. Ah, mas aquele meu inimigo disse que vai buscar um Deus estranho, poderoso, que vai acabar com a minha vida, com a minha família, através da inveja, da macumbaria. Ele repreende a palavra te dizendo: eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Muitas vezes você está aí, meu amado, minha amada, com a tua família, com a tua casa, com a tua história, com a tua vida, com teus sonhos. O teu vizinho da esquerda, da direita, ou da frente, ou dos fundos: ah, eu vou te destruir, porque eu sou aquele que busca um Deus que vai arrebentar com a tua vida. Não é nem Deus, porque Deus de verdade não destrói. Deus constrói, Deus abençoa. Ah, mas e os inimigos que foram vencidos? Eles se autodestroem pelas suas ações. Eles são vencidos, porque quem se levanta contra Deus não permanece em pé nunca. Mas aquele que busca o Senhor permanecerá de pé, salvo, guardado, levantado para a honra e glória de Deus.
Mas percebam que o povo de Israel, nesta situação, empobreceu-se durante 7 anos. E olha, este povo levou 7 anos de sofrimento, de miséria, de destruição, de humilhação, para entender que se eles verdadeiramente se colocassem diante do Deus de Israel e clamassem verdadeiramente e arrependessem das coisas erradas e continuassem fazendo o que é certo, porque muitas vezes somos oprimidos e todo mundo fala é pecado. Não, muitas vezes é opressão mesmo. Muitas vezes você está no caminho do Senhor, você se desvia do mal, você é reto, você é justo, e a opressão vem também. Nem tudo na nossa vida é por causa do pecado. Muitas vezes o fato de você falar eu creio em Deus é motivo para você ser perseguido, é motivo para você ser oprimido. Essa história, esta passagem, a maioria do povo estava em pecado. A maioria do povo se afastou de Deus. Então por isso os medianitas começaram a vencê-los. Os amalequitas começaram a humilhar este povo, destruíam o campo. E pior, olha só como o inimigo é terrível. O inimigo, ele não quer comer a tua comida. O inimigo não quer viver a tua história. O inimigo não quer os teus bens. O inimigo não quer ser que nem você. O inimigo quer que você morra. O inimigo quer que você seja destruído. Mas ele quer que você morra miserável, sem alimento, sem vigor, que você esteja sem dignidade para morrer depois. Porque os amalequitas, eles iam contra o povo de Deus com seus animais para pisotear, para destruir a plantação e o povo passar fome e empobrecer. Porém, ainda tinha alguns que clamavam ao Senhor. E o Senhor faz o quê? Levanta um profeta. Oh, glória a Deus, quando Deus levanta um profeta na nossa vida. Porque muitas vezes quando a gente pensa no profeta, a gente pensa só em você vai ser vencedor, você vai vencer, você vai ser vitorioso, a tua vida. Não, o profeta vai trazer profecia de bênção, mas antes ele dá uma pontadinha de dedo. Porque olha o que diz: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor de Israel, do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. Ou seja, primeiro o profeta te lembra o que Deus já fez. E continua: e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimia, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Ou seja, até agora Deus, pelo profeta, só disse o que Deus já fez de bênção. E aí o profeta diz: e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ou seja, Deus, além de te dar tudo isso, ainda te dá uma certeza: não temas a nada que não seja a mim. Eu sou o teu Deus e nada mais te tocará. Então, amado, amada, irmã, irmão, jovem, moça, adolescente, deixa de ter medo do mal que estão falando contra a tua vida. Deixa de ter medo de maldições que lançam sobre a sua vida, mas no nome do Senhor Jesus, repreenda cada palavra deles. Porque quando a gente começa a ter medo dos deuses estranhos, dos amorreus, a gente começa a pôr em dúvida a força e o poder do nosso Deus. A gente começa a pôr em dúvida a promessa de Deus na nossa vida. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o que digam: ah, mas você podia voltar atrás, ah, isso não vai dar certo, ah, isso não tem futuro. O que mais pesa na sua vida? O que te dizem ou o que Deus te prometeu? Por isso que o profeta disse ao povo: mas não destes ouvidos à minha voz. Ou seja, duvidaram do que eu disse. Mas, enquanto o profeta trazia a palavra, o Senhor mandou um anjo no mesmo lugar. E olha só, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biazita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Enquanto o povo não conseguia salvar nada, porque os medianitas simplesmente eram numerosos como gafanhotos, e eles só sabiam reclamar, murmurar e chorar. Gideão estava ali batalhando, fazendo, ele estava no impossível. Não se malha trigo em lagar, mas ele fez o que podia ser feito, e ele cria em Deus.
Senão o anjo do Senhor não iria até ele. E que disse o anjo a ele? O anjo apareceu-lhe e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Portanto, amado, amada irmã, seja Gideão nessa luta e nessa batalha, porque você já venceu muitas coisas. Deus já te deu bênçãos, Deus já te deu vitória, Deus já te fez promessas. Não tema os deuses dos amorreus, mas tema o Deus de Israel, porque Ele vai fazer você subir de todas as situações difíceis. Ele te colocará em altos postos e te fará mais que vencedor, porque o Senhor é contigo. E você, irmão, você, irmã, você, jovem, você, moça, você, adolescente, são homens e mulheres valorosos diante da presença de Deus. Então toma posse, receba no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor te trouxe essa palavra forte e poderosa. E tenha certeza que o Senhor já está à frente. Você precisa crer e acreditar, porque Ele vai te dar a vitória no nome do Senhor Jesus. Que essa palavra te motive, te fortaleça e te faça estar preparado para as vitórias e bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. E agora, vamos orar. Vamos orar com fé, vamos orar com esmero, com vontade. Vamos clamar ao Senhor. Porque quando nós clamamos ao Senhor, Ele, além de mandar o profeta, Ele manda o anjo. E Ele manda o anjo para homens e mulheres corajosos e valorosos diante dos olhos do Senhor. E vamos convidar vocês para que se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, dá uma olhada na sua inscrição, e se não estiver inscrito, se inscreva. Não deixe de compartilhar essa palavra, porque ela é bênção na sua vida e vai ser bênção na vida de outros também. E convidamos a cada um de vocês para, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, a estarmos juntos na oração do dia, na oração que acontece pela manhã, para já estarmos com a oração do dia profética 2020. 12 dias de clamor para 12 meses de promessas, honra e restituição. Vai ser bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. E esperamos vocês. E agora vamos orar com fé, e depois vamos adorar ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso e digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, é no poder da Tua graça que entramos diante de Tua santa presença. Esta oração, este clamor que faço diante de Ti, colocando Teu filho, a Tua filha, que vem, Senhor, com dias de aflições, preocupações em sua vida, Senhor. As portas estão fechadas, mas há poder no sangue de Jesus. Nós estamos orando, te clamando, porque cremos que o Senhor é um Deus que abre portas onde não tem. E para você que já está com a porta aberta em sua vida, nós clamamos, oramos que as portas que Deus abre, homem não fecha. Se não tem portas abertas, abre, Senhor, prospera a vida, o lar, a despensa do teu filho, da tua filha. Ó Senhor, os teus filhos têm contas que precisam ser pagas. Honra, entra com providência urgente, Pai, abençoa, dá vitória, repreende o inimigo, o devorador. Ó Senhor, o teu filho, a tua filha, que precisa de uma porta aberta, abre portas, Pai, abençoa esta porta, porque os teus filhos têm as suas necessidades, família. Ó Deus Todo-Poderoso, o teu povo te clama, porque sabe, conhece a tua misericórdia e fidelidade. Recebendo
a oração. Vamos te adorar, Pai. Tu, Senhor, é o nosso Deus, a quem amamos e escolhemos para nos guiar. Nos tira deste vale, nos abençoa, abençoa o teu povo com toda sorte de bênção dos céus, neste dia de resposta e solução. Você que está aí do outro lado, com fé, abra as tuas mãos e receba a chave que hoje o Senhor coloca em tuas mãos. Receba hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, a chave da tua vitória. Agora vamos adorar ao nosso Deus com toda a força do nosso coração. Amém. Adoremos ao Senhor nosso Deus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se moverão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se moverão. Pois contigo saltaremos muralhas e também destruiremos exércitos e somos mais que vencedores. Pois contigo saltaremos muralhas e também destruiremos exércitos, porque somos mais que vencedores. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se moverão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se moverão. Pois contigo